E aí, meus amigos, é preocupante a situação do Juventude no Campeonato Gaúcho após a derrota, segunda consecutiva no campeonato, agora para o Grêmio, no Alfredo Jaconi, pelo placar de 3-2. Vou trazer a opinião, a minha leitura a respeito desse jogo, num oferecimento de Nova Tendência, serviços de síndico profissional para melhor administração do seu condomínio. Está na tela aí o telefone para você, o 54996131404. Abraço para o Marcos Davi Cardoso, que certamente está preocupado com o que viu do Juventude neste jogo em que ele perdeu para o Grêmio, perdeu por 3-2, e não é a última impressão que fica, porque se eu for analisar o segundo tempo do Juventude contra o Grêmio, eu vou falar de um segundo tempo que o Juventude dominou o Grêmio, que o Juventude ganhou a segunda etapa por 2 gols, mas ao final da partida saiu derrotado. E saiu derrotado pelo péssimo primeiro tempo que fez. Péssimo. E eu não boto só na conta do técnico, eu boto também na conta do técnico, mas na conta dos jogadores da mesma maneira. O Juventude esteve desajustado na primeira etapa, isso é conta do treinador. O Juventude, mais uma vez, começou com 4 volantes, que é culpa do treinador que está insistindo nisso. Eu, ainda hoje, no campo neutro da Rádio Caxias, disse que eu até entendia, mas não concordava. Eu achava que o Juventude tinha que começar o jogo com o Vitinho na vaga do Boldrin, que não podia jogar por lesão. Mas tá, o Juventude contra o Inter com 4 volantes foi bem na estreia, de repente poderia ir bem hoje. Não foi. O Juventude hoje nem se defendeu bem, nem produziu nada ofensivamente enquanto esteve com 4 volantes em campo. Tomou 3-0 no primeiro tempo. Até vou pegar aqui a minha colinha para não esquecer de nada. Os gols do Bitelo, do Reinaldo e do Bruno Alves, ou com falha individual ou falha coletiva. No primeiro gol, uma bola desviada que acabou entrando no cantinho do Pegorari, que não achou, a torcida ficou na bronca com o Pegorari. No segundo, o gol do Reinaldo teve uma falta do Alan Ruschel, o pessoal parou porque achou que o juiz ia marcar, ele deu prosseguimento, a vantagem foi do Grêmio e o Reinaldo fez o segundo gol. E no terceiro, novamente, falha de marcação e o Bruno Alves faz 3-0 na primeira etapa. Aí no segundo tempo, o Juventude até se ajusta, principalmente com o ingresso de um meia, que é onde reside a criatividade num time de futebol. Por melhor que sejam os volantes, eles não vão estar armando jogada. Vão estar daqui a pouco dando um passe daqueles qualificados, vão tentar a respeito numa tentativa individual, mas eu não vou ver um volante articulando jogada, porque não tem a capacidade para isso. Isso não é demérito. Os caras têm as suas atribuições e fazem bem, mas precisa ter um camisa 10, um cara para fazer isso aí. Aí o Juventude começou a ter esse camisa 10 e melhorou no segundo tempo. O lateral esquerdo trocou. O da Rocha, de 18 anos, guri da base, jogou mais que o Alan Ruschel e mais que o Guilherme Guedes, que era o titular da posição. Não tenho a mínima dúvida disso. Aliás, um asterisco antes de seguir falando sobre o jogo. O Juventude contratou 4 laterais, o Bolt e o Dani Guedes na direita, o Guilherme Guedes e o Alan Ruschel para o lado esquerdo. Os 4 estão se mostrando extremamente insuficientes. Se até agora o Rodrigo Rodrigues foi um grande acerto do departamento de futebol do Juventude, os laterais, todos eles estão se mostrando insuficientes. E o Alan Ruschel, no primeiro tempo, uma atuação muito ruim. Fisicamente parece que ele já não está mais aguentando o que pede o Campeonato Gaúcho. Foi o primeiro jogo dele como titular, mas eu fiquei assustado com o que eu vi do Alan Ruschel. Juventude do segundo tempo dominou o Grêmio. Isso parte um pouco do Grêmio, que, assim como todo time que vence na primeira etapa por um placar elástico, relaxa no segundo. O Grêmio relaxou, mas não contou que o Juventude jogaria tanto e jogou, dominou. Mas tem um detalhe, não teve assim tantas jogadas. Fez o suficiente até para empatar, para ser justo. Mas eu imagino, eu posso estar muito errado e você pode comentar aqui nesse vídeo, um time que está precisando empatar não deveria terminar com pelo menos 3 atacantes? Deveria, né? Mas olha só as trocas do Rote. Jean por Wesley Hudson. Alan Ruschel por Da Rocha. David por Daniel Cruz. Felipe Carvalho por Valse. 4 das 5 trocas do Celso Rotti foi aquela troca do 6 por meia dúzia. Jogadores da mesma característica. Claro, melhora tecnicamente, como foi o caso principalmente que eu citei do Da Rocha em relação
a esse jogador, o Alan Ruschel, beleza, o Walter vai se mostrando um bom zagueiro também. O Daniel Cruz, a gente acha que ele é um bom jogador, mas daqui a pouco não precisa sair o David, pode ficar David e Daniel Cruz. Não precisa ter que se prender a essa questão de sempre estar resguardado defensivamente, se daqui a pouco tu já tá indo ver o boi com a corda toda e tu tem que botar o teu time mais ao ataque, fazer com que tenha jogadas de pontas e os laterais não dão conta do recado, então bota 2 atacantes de lado para ver se resolve. Então tem uma hora que tem que sair do pragmatismo. A única troca mais um que o Roth fez foi sair o Emerson e entrar o Vitinho. Então o Celso Roth, nesse início de campeonato, ele está traçando um caminho muito difícil. Ele até chega em alguns momentos num resultado que é interessante, não foi o caso de hoje, mas ele escolhe o trajeto mais complicado para chegar. O Juventude hoje está mais perto da zona de rebaixamento, 2 pontos de diferença, do que do G4, onde são 3 pontos que lhe separam dali. É uma situação muito preocupante. O Juventude passa a estar na obrigação de ganhar do São José na próxima segunda-feira, naquele contexto diferente, no gramado sintético do Paço da Areia. É um início muito preocupante e dessa vez não dá para a gente botar na conta da arbitragem. Foram erros individuais, coletivos dos jogadores e do treinador, que concebeu mal a partida. Depois, quando foi corrigir, já era tarde demais. Abriu mão de um tempo de futebol para conseguir fazer um bom jogo.